E a terça-feira foi agitada para o mercado de soja e de farelo na Bolsa de Chicago. As cotações subiram forte, o farelo disparou no início da tarde de hoje, lá no pregão dessa terça na Bolsa de Chicago. Os preços da soja naturalmente acompanharam e terminaram o dia com mais de 1% de alta. Nas principais posições, os ganhos variaram de 14,5 pontos a 16 pontos mais 25, levando janeiro, que agora é o contrato mais negociado, a $12,60 por bushel. Para nos ajudar a entender esse movimento, nós convidamos o Aaron Edward, consultor de mercado da Rothschild Marketing, direto de Boca Raton, na Flórida, falando conosco. Aaron, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, é um prazer ter você conosco. Boa tarde. Aaron, que dia, hein? Você estava esperando toda essa alta do farelo, da soja em grão? Era um dia para tudo isso? Nós temos ambiente para esse avanço ou não? Foi mais uma correção, um alinhamento de posições? Olha, ontem foi a conversa contrária, né? Foi um susto do lado de baixo e hoje recuperamos. Em relação ao ambiente, eu acho importante dar um passo para trás e lembrar, é fim de ano, o mercado está com posições grandes, e a gente vai ter um pouco dessa negociação de bastante volatilidade. É normal, chegando no fim de ano, ter essas oscilações no mercado. Então, por esse lado, não surpreende tanto. Falando um pouquinho mais de tendência, eu acho que é importante lembrar que até agora essa faixa de preços que nós fechamos hoje, tem sido vendida e não tivemos sustentação nesses patamares o suficiente para falar que temos uma reversão de tendência. Então, embora seja animador, antes de falar que agora mudou a tendência e vai recuperar, o mercado precisa dar uma confirmaçãozinha que até agora não deu, tá dividido. Chega nesse patamar, é vendido, cai um pouquinho e é comprado. E nesse quadro não mudou muita coisa, só aconteceu rápido, né? Ontem e hoje. Aaron, de que faixa exatamente a gente está falando de preços? De que intervalo ou com qual intervalo você trabalha para a gente entender essa análise mais a fundo? Depende do contrato de vencimento que você está falando, assim, que está olhando o número exato. Mas além dos 12,50, a gente já chegou quase nos 13 recentemente. Mas além dos 12,50, temos achado vendedores. Tá. E quando cai muito, rapidamente tem compradores. Então, é um mercado, na minha concepção, que ainda tem uma possibilidade altista, ainda é um bom preço, ainda estamos com estoques apertados, mas esse quadro está se repondo, está mudando. Então, na minha concepção, os produtores que estão aproveitando essas negociações em alta para cuidar do seu negócio, para fazer boas vendas, isso é prudente, faz sentido. Por exemplo, soja disponível no Brasil, não sei por que não foi vendido ainda, né? Sim, a gente também se pergunta isso. O produtor está bem mais reticente nesse momento e ele ficou ainda mais nesse início de dezembro diante desses problemas de clima que ele está enfrentando por aqui, mesmo que pontualmente, Aaron. O mercado em Chicago já absorveu esses problemas ou está buscando esperar o desenvolvimento mais avançado da safra para então precificar esse risco todo que tem sobre a safra sul-americana em função das adversidades climáticas agora? A atitude do mercado de Chicago é mais ou menos essa, tá? Nós sabemos que tem quebra de safra no sul e é muito difícil, é ruim, mas também sabemos que a parte do Mato Grosso e outros estados estão esperando produtividades boas ou acima da média. Então, se você pega 10 a 30% da área, está com redução de produtividade, mas a outra está com mais. A expectativa hoje do mercado é que talvez tenha que se preocupar, mas provavelmente a soja no Brasil vai ser mais ou menos o que nós imaginamos. Pessoalmente, eu acho que a história altista vai vir da seguinte forma, se vai acontecer. É janeiro e está tendo dificuldade de colher a soja. Aí a soja, que era para ser a soja boa, não está sendo colhida ou está tendo prejuízo, e a gente já sabe que teve problemas na parte do sul do Brasil. Então, aí sim eu acho que pode ter uma história altista, mas
esses são os compradores, né? Eles estão falando, olha, e se for difícil colher essa soja no Brasil, vamos comprar um pouquinho e esperar para esse momento, né? Era isso que eu queria entender, né? O que poderia reverter o mercado? E como você acabou de dizer, isso é o movimento dos compradores. O que motiva os vendedores a depois realizarem esses lucros e efetivamente se desfazerem de algumas posições? Aaron, o que eles observam agora para fazer um movimento como o de ontem, por exemplo, que foi de correção? Eu gastei o dia hoje falando com o produtor aqui dos Estados Unidos, falando, eu devo vender soja? E vamos lá, soja disponível aqui nos Estados Unidos. Sim. É possível que tenha uma quebra de safra no Brasil e que o prêmio fique alto até o plantio do ano que vem. Então vamos deixar uma soja um pouquinho disponível sem vender. Mas se o Brasil colher bem, não tem regra que fala que esse preço tem que se sustentar e ainda é rentável vender soja da próxima safra 2022 por aqui. Então tem muito produtor que ou está vendendo ou já está fazendo os pedidos, né, os pontos de preço que eles vão vender e está entre os 12,50 e 13 dólares. Então, sim, toda vez que bate nisso, tem venda. E cai um pouquinho, até agora a gente tem achado comprador. E esse intervalo de preço é um intervalo interessante para o produtor americano, Aaron? É um intervalo que ele julga interessante para efetivamente participar do mercado e tem uma margem aí considerável? É rentável, dá lucro e tem uma margem. Não é o preço que eles já viram e abriram mão antes no ano, mas dá lucro. Tá. Aaron, como é que fica essa expectativa entre o produtor americano e essa trava que a gente está vendo nos negócios aqui por conta dessa questão climática? Como é que isso bate em Chicago e bate no mercado interno americano? Como é que a absorção dessas informações acontece nesse momento onde os novos mapas climáticos começam a sinalizar de novo uma dificuldade da chegada das chuvas aqui para o sul do Brasil, para partes do Paraguai, partes da Argentina? Como é que essas informações estão chegando até aí agora, principalmente para o produtor americano fazer novos negócios? Eu acho muito interessante, porque eu trabalho com produtores nos dois países e acompanhar a leitura de um e do outro. Verdade seja dita, eu acho que muitas vezes o produtor do outro país, seja a cultura nos Estados Unidos, é o produtor do Brasil ou vice-versa, como é o caso agora, tem uma leitura bastante fria e tentando entender a situação do outro país. Então, o que eles estão fazendo é cálculo. Tá, vai ter um choque de oferta no Brasil? Aí eles estão falando, tá, quanto que o Rio Grande do Sul produz? Quanto que o Paraná produz? Eles estão tentando fazer cálculo e no resto da área. E vão colher quanto? Mas está boa a área? Então, eles estão fazendo cálculo muito similar ao que acontece no desenvolvimento da lavoura por aqui com o produtor no Brasil. Eles fazem cálculo, tá seco, sei lá, nas Dakotas. O que isso representa, né? Qual que vai ser o choque? Então, eles estão falando, eles estão esperando, e eu digo o mercado e os produtores, que o Brasil vai ter um recorde de safra. Essa ainda é a expectativa. Tá. Pode ser que isso muda e rapidamente muda, mas eles estão vendendo pensando que o Brasil vai ter bastante soja para colher e exportar. Certo. Aaron, como é que isso está chegando até o farelo, né? Hoje foi mais um dia de alta muito forte para o farelo. Nesses dias em que o farelo sobe, ele sobe muito expressivamente, né? As altas são muito agressivas e eles acabam puxando naturalmente os preços da soja em grão na carona. Como é que o farelo está inserido nessa análise e qual é o ambiente para este mercado nesse momento? Excelente pergunta. É muito importante pensar no horizonte de tempo e no momento que a gente está vivendo. Então, é um mercado futuro. Então, a gente está falando sobre as expectativas futuras. E a expectativa é que o Brasil vai colher, que os Estados Unidos vai plantar. Então, olhando um horizonte mais longo, nós estamos num quadro de reposição de estoques. Olhando o horizonte curto, tem que lembrar que nos Estados Unidos tem pouca soja. A demanda segue firme, inclusive por farelo. Então, as margens tem que funcionar no farelo e toda vez que o farelo dá uma subidinha, rapidamente tem que puxar a soja, porque não tem uma abundância de soja nos Estados Unidos. Os estoques estão apertados por aqui.
Então tem demanda pelo farelo e a soja está extremamente sensível a isso, porque se a soja não está trocando de mãos e o farelo dispara, tem que ter essa compra efetivamente da soja. Então toda vez a gente está vendo isso, o farelo dá uma disparada, rapidamente o preço da soja, a soja troca de mãos, o preço aumenta e troca de mãos, aí dá uma esfriada, mas o farelo tem sido um mercado e tanto, né? Assustando dos dois lados, digamos assim. Quem compra, né, Aaron, os demandadores de farelo agora estão passando um cortado, porque o acumulado é bastante forte. A gente está falando das máximas de 6 meses, se eu não me engano, né, para os preços do farelo de soja negociados na Bolsa de Chicago. Eu imagino que isso também tenha um reflexo no mercado interno norte-americano. Tem, com certeza, e tem que lembrar que muitos desses compradores ficaram do lado errado dessa alta de preços. Eles não estavam comprados o suficiente quando entrou essa disparada. Então, eles estão muito mais cautelosos nesse mercado, nesse momento, e por isso que a gente está tendo essa volatilidade tão grande e essa troca de mãos. Tem demanda por farelo, tem que comprar soja, pressiona os dois mercados, resolve isso e dá uma quietada. É o que nós temos visto. Vamos ver se nenhum dos dois mercados, na minha concepção, mostrou uma tendência clara e uma mudança no quadro, mas os dois estão negociando, né? Vendedores, compradores e grandes oscilações. Aaron, essas grandes oscilações, elas impactam também no óleo de soja. Hoje, enquanto o farelo terminou com 4% de alta, o óleo caiu mais de 2%. Isso é reflexo ainda dessas mudanças de políticas de biocombustíveis aí nos Estados Unidos e que naturalmente vão ajudar a impactar nessas altas do farelo também? Pessoalmente, eu acho que a negociação de hoje está mais vinculada ao fato de que teve demanda por farelo, compra o farelo, aí precisa comprar soja, então a soja aumenta e o óleo, entre aspas, sobra. Então, eu acho que isso é evidência da negociação de hoje. Num horizonte mais longo de tempo, essa história do biocombustível está na mente de todo mundo, mas é muito difícil saber se isso é principalmente marketing, digamos, político, para não ter outra fala, ou se isso vai mudar no quadro fundamentalista, como aconteceu, por exemplo, no etanol e o milho. Então, está difícil saber se isso é um headline risk, que é uma notícia que é interessante, ou se isso realmente vai mexer no quadro fundamentalista. Para mim, está cedo falar que vai ter alteração fundamentalista, mas vamos ficar de olho. Aaron, em linhas gerais, a gente pode dizer que o mercado do complexo soja, portanto, está aí redefinindo suas trajetórias, o farelo nesse caminho de alta, o óleo nesse caminho de baixa e a soja tentando manter esse range aí dos 12,50 aos 13 dólares. Sim, eu não tô convicto que nós temos uma nova tendência altista na soja, mas nós estamos testando isso. Entendi, ok. Aaron, como é que você tem visto, né? Você mesmo acabou de dizer que você trabalha com produtores dos dois países. Como é que você sente esses movimentos mais abruptos chegando ao produtor brasileiro? Ele está mais reticente realmente em fazer novas vendas agora, né? Com certeza. Um pouco dessa cautela faz sentido, porque os insumos estão altos, você não quer abrir mão de soja sem saber se você vai conseguir fazer a próxima safra. O mundo está falando de inflação. Se os Estados Unidos realmente contém inflação, a gente pode ter um choque aí no câmbio com o Brasil que faz muita diferença. Então, um pouco dessa cautela, para mim, é saudável, digamos assim, paciência. Agora, com soja disponível, o prêmio entre aqui e a safra, o que vai acontecer? Bom, tudo indica que o prêmio na safra é pior que o prêmio atual. A soja vai disparar em Chicago? Talvez, se tiver um problema no Brasil, mas aí é capaz do problema de produtividade ser pior do que não ter fixado o preço. Então, assim, por que da cautela? Por que ainda segurar a soja disponível chegando na safra? Isso é uma estratégia arriscada que raramente é boa. Então, a soja disponível, para mim, fica uma incógnita, por que ainda segurar? A soja da safra nova, eu focaria nas vendas que você quer ter feito até a safra, para o fluxo de caixa, para cuidar
E soja que pode ficar bem guardada, bem armazenada, paciência, né? Paciência. Tem muitos capítulos dessa história. A safra brasileira não está colhida, a safra dos Estados Unidos ainda não está definida. Estamos falando de expansão diária, mas não aconteceu ainda, está cedo. Então, para essa inflação também, vamos paciência. Se der para guardar uma soja sem fixar o preço, vamos deixar um pouquinho para idade, mas para mim a soja disponível já era para ter vendida. E é interessante observar isso, né, Aaron, da soja disponível, porque o produtor ele vai ter que começar a abrir espaço nos seus armazéns para receber a soja 21, 22, que vai ter uma colheita muito mais cedo do que em anos anteriores. Sim, sim. E assim, essa coisa de produtor brasileiro, quando começou essa alta, estava vendendo muito agressivamente, chegando no 100, estava vendendo tudo. E aí o oposto do errado não é necessariamente o certo, né? Então, assim, é muito cautela, né? Cautela. Só porque vender cedo foi errado da outra vez, vamos cuidar do negócio, né? Vamos dividir as vendas, cuidar da soja que tem que cuidar primeiro, depois a gente vê o resto. Aaron, a gente falou bastante da oferta e de como os produtores têm se comportado. Como é que os compradores têm se comportado, Aaron? Como é que a demanda está inserida nesse momento atual, principalmente a demanda chinesa, que é uma grande variável desse mercado, e se comportou diferente também, né? Tudo diferente nesses últimos meses. Veio comprando soja para embarque em novembro, embarque em dezembro aqui no Brasil, mesmo quando a soja americana estava mais barata, mas a nossa soja rendia melhor para os chineses, né? Como é que está o comportamento da demanda da China e da demanda de uma forma geral nesse momento? Olha, a China prefere comprar do Brasil. Tem mostrado isso já há um bom tempo, e por isso que eu acho que a chegada da safra brasileira talvez seja a maior história ou de alta ou de baixa. Por quê? Se em janeiro já vai ter soja chegando no mercado de exportação no Brasil, bem mais cedo, fim de janeiro, começo de fevereiro, se essa soja já vai estar batendo no mercado de exportação, os Estados Unidos têm o quê? Mais 4, 6 semanas para tentar fazer algum volume de exportação antes dessa janela se fechar. E Chicago é bastante sensível a isso. Agora, se tiver uma dificuldade na safra brasileira e atrasar essa safra 2, 3 semanas, isso pode trazer demanda de volta para os Estados Unidos, pode trazer uma dúvida, um questionamento tanto da oferta quanto da qualidade do grão brasileiro, e isso pode trazer uma alta. Então, para mim, a história que é mais capaz de mexer no mercado hoje, provavelmente é um excesso de chuva na safra, porque aí já sabemos da perda da oferta, do que essa seca atual. Em relação à demanda interna nos Estados Unidos, está estável, os estoques estão apertados, e a negociação de ontem e de hoje, na minha concepção, é um reflexo perfeito da demanda interna dos Estados Unidos. Precisou de farelo? Vamos comprar farelo. O óleo fica barato, a soja você vai ter que pagar o que for necessário para fazer essa soja trocar de mãos. Foi o que aconteceu hoje. Então, demanda firme, eu não estou falando que eles vão pagar 13, 14 dólares pela soja, mas está dando margem e eles vão negociar. Está firme nesses patamares, que é encorajador. Quando começar a sobrar, eu acho que vai ficar mais tímido essa demanda interna também, com o Brasil concorrendo em mais peso. Aaron, o que a gente vai ter que olhar aí nessas próximas semanas, portanto? É a questão climática aqui na América do Sul e como essa soja vai efetivamente chegar ao mercado? É isso que o mercado está olhando agora? Eu acho que a notícia maior na soja é clima na América do Sul. Tem a história da seca, isso não é novidade, mas se continuar se alastrando, pode ganhar importância, e tem a safra que deve chegar antes de anos anteriores. E isso pode até parecer que quando bater no preço vai ser uma história de demanda, mas em última instância, a China vai conseguir toda a soja que ela quer do Brasil, ou ela vai ter que vir para os Estados Unidos? E se ela tiver que comprar dos Estados Unidos, isso vai ser uma pressão altista bastante forte para Chicago, não só
por ser mais sensível ao mercado americano, mas também porque os estoques nos Estados Unidos estão baixos. Então, dá para chegar na próxima safra se não exportar muita coisa. Se tiver que exportar, aí a demanda interna dos Estados Unidos vai se aquecer. Então, eu acho que a história principal na matriz da soja hoje é a produção do Brasil. E da Argentina também. Certo. Aaron, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre muito bom ter você com a gente. Te agradeço pela gentileza de aceitar o nosso convite para explicar esse dia importante, né, para os preços, dia de altas fortes. E desejo uma boa semana para você e já te espero para a próxima. Obrigada. Abraço, tchau. Um abraço, até mais. Senhoras e senhores, conosco Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, direto de Boca Raton, nos Estados Unidos, nos explicando um pouco mais sobre essa elevação dos preços da soja e também do farelo lá na Bolsa de Chicago, que, claro, impactaram aqui no Brasil, até porque, ao lado desta alta em Chicago, nós tivemos um ganho de 0,4% no dólar nessa terça-feira, que fecha com R$ 5,69. E diante disso é possível perceber que o produtor brasileiro, apesar dos bons preços que têm se formado, ainda estão reticentes em fazer novas vendas, né? E isso ainda parte de uma cautela que ele tem diante do seu movimento da safra anterior, quando comercializou boa parte da sua soja antecipadamente, depois os preços subiram, então esse sentimento ainda bastante presente nos negócios. Mas para a soja 2021, para o restante da soja disponível, o Aaron acredita que essa soja já deveria ter sido vendida. Ele não, né, ele falou, não entendo porque os produtores não estão realmente fazendo suas vendas, aproveitando os bons momentos, enfim, passando pelo mercado dessa forma. Mas estamos aqui acompanhando. Para o Aaron, não temos uma mudança no mercado, não há uma nova tendência de alta redefinida e confirmada pelo mercado, mas o mercado está testando essa nova tendência de alta, porque ainda, segundo ele, a principal notícia agora é clima na América do Sul, é o que vai acontecer efetivamente no Brasil, na Argentina e no Paraguai, e a gente está aqui monitorando tudo isso para que você esteja sempre bem informado. Vamos ver como ficarão as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. A soja para janeiro fechou com $12,59 por bushel, 15,5 pontos de alta. O março, 12,64, 13 pontos mais 75. O maio, $12,72, alta de 13,5 pontos. Mesmo ganho para o julho, que fecha com $12,79. Com preços do milho agora. Milho também fecha em campo positivo, mas com ganhos mais tímidos, né? O dezembro, $5,88, subindo 4,5 pontos. O março, $5,90 por bushel, 5 pontos mais 25 de alta. O maio, $5,92, subindo 5 pontos. E o julho encerra o pregão de hoje com $5,91 e ganho de 4 pontos mais 75. No trigo, o mercado fechou estável e com pequenas baixas apenas sendo registradas. O março, $7,87, o maio, $7,92, o julho, $7,84 por bushel, perdas de pouco mais de 1,5 ponto nos contratos mais negociados lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado da soja, mas a nossa programação continua, os nossos repórteres estão aqui do ladinho, trazendo todas as informações que são importantes para você concluir o seu dia e tomar boas decisões sempre, além de ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.